Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a santa, gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, estamos mais uma vez, a Igreja de Cristo Jesus reunida nos seus lares, cada um na sua casa, para juntos nós louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Este trabalho, essa transmissão, é a transmissão do culto desta noite, na terça-feira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Olivença, Alagoas. Quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, irmãs, amigos, amigas, internautas que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais, através do nosso Facebook e também da nossa rede social no YouTube. Que Deus em Cristo abençoe as vidas de cada um de vocês. Tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração nesta noite, que o Senhor ele vai falar conosco, tratar com cada um de maneira especial. Louvo a Deus e agradeço a cada um dos amigos, amigas, irmãos, irmãs, que neste momento nos permite estar entrando em seus lares, em sua casa, através desta transmissão. Que Deus em Cristo, através do Espírito Santo de Deus, possa estar dinamizando todo este culto, todo este trabalho. Ao nosso Deus a honra, a glória, o louvor para todo sempre, na noite deste dia e neste trabalho, no nome de Jesus. Queridos, eu vos convido nós para darmos início ao trabalho nesta noite e fazermos uma oração a Deus, louvando a Ele, agradecendo a Ele por tudo quanto Ele tem feito às nossas vidas, como também pedindo a Ele a sua direção, que seu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito às nossas vidas neste dia de hoje, Pai. Muito obrigado pela vida, Senhor, o fôlego de vida. Te agradecemos e te louvamos também pela salvação que temos através da pessoa de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Te louvamos, Pai, te agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo, que é real e habita em cada um de nós, Senhor. Continue ajudando-nos, ó Pai. Nós te louvamos e agradecemos, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Continue conosco neste trabalho, neste culto. Receba a nossa adoração, nosso louvor, Senhor. As canções que serão entoadas aqui, Pai, tudo para a honra, a glória do Teu nome, pois reconhecemos a Tua soberania sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas também. Pai, assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero convidar a toda a igreja, a todos os irmãos, cada um que está aí da sua casa, do seu lar, para juntamente conosco louvarmos ao Senhor nosso Deus com os hinos congregacionais, os hinos da nossa harpa cristã, produzido, editado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, a nossa casa publicadora da nossa igreja aqui no Brasil. Louvamos a Deus pelos hinos da harpa cristã. E quero convidar a todos a nós adorarmos ao Senhor com os hinos congregacionais. Louvemos ao Senhor primeiramente, meus amados, com o hino de número 88 da nossa harpa cristã. Você que está na sua casa, no seu lar, pode tomar a sua harpa e juntamente conosco louvar ao Senhor nosso Deus nesta noite. Toda a igreja, todos os irmãos aí, cada um em suas casas, ainda estamos neste período em que estamos reclusos, cada um nos nossos lares, adorando ao Senhor nos cultos através da internet. Então pode tomar a sua harpa e juntamente conosco louvar ao Senhor. Hino de número 88 da nossa harpa. Aleluia! Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o Teu amor
revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia! Glória seja dado o nome de Jesus para todo sempre nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Bom estarmos mais uma vez com a Igreja de Cristo, nós aqui, louvando ao Senhor, e a igreja, cada um aí nas suas casas, nos seus lares, louvando também e agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, por mais um culto. Queridos, eu vos convido ainda nós a adorarmos ao Senhor com o hino de número 115 da nossa harpa. Hino de número 115, com todo o amor, com todo o coração. Vamos, de repente, até vos convido
para você se colocar de pé aí na sua casa, na sala, aonde você estiver assistindo este culto, aqueles que estão podendo, porque alguns de repente estão assistindo o culto através das redes sociais, do seu aparelho de celular ou em qualquer outro aparelho, no carro, na praça, e não vai dar, ou caminhando, não vai dar para ficar de pé para juntamente conosco. Mas aqueles que estiverem em casa, sentado no seu sofá, aí na sua cadeira, vamos ficar de pé e adorar o Senhor com o hino de número 115, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus, meus amados e queridos irmãos. Hoje, neste culto de terça-feira, nós estamos contando com a presença da nossa irmã cantora levita, que serve ao Senhor Jesus aqui na igreja em Olivença também, a nossa irmã Edicleia, que louva ao Senhor. E já queremos ouvir um louvor aos nossos corações, uma adoração ao nosso Deus, através da nossa irmã que estará louvando ao Senhor. Nossa irmã Edicleia está conosco nesta noite também, os irmãos presbítero William e o nosso irmão Adivan, que estão aí na produção deste material e dessa transmissão no nome de Jesus. E o mensageiro da noite será o nosso irmão presbítero William Guimarães. O nosso irmão serve ao Senhor aqui como presbítero da igreja e dirige a congregação ali em Fazenda Nova. Queremos louvar a Deus pela vida deste casal abençoado. Na verdade são marido e mulher, é um casal de bênçãos de Deus aqui para a igreja de Olivença e dirige o trabalho ali na congregação em Fazenda Nova. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos e o presbítero William será o mensageiro desta noite. Estará transmitindo a palavra de Deus aos nossos corações. Irmã Edicleia, louva ao Senhor no nome de Jesus. Com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos continuar adorando a este Deus maravilhoso, poderoso, que tem cuidado das nossas vidas. Embora não mereçamos o seu amor, o seu sacrifício na cruz do Calvário, a sua ressurreição,
mas estamos felizes porque o Senhor nos resgatou das garras do pecado e da morte. E temos a esperança de estarmos com Ele face a face. Glória a Deus. Adore ao Senhor conosco. Te louvamos, Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Te louvamos, Jesus, por tão grande amor por nós. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inabalável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso este nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inabalável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
o meu Rei, aleluia, nome que está acima sobre todo nome. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, o nome de Jesus é poderoso, tem poder sobre todas as coisas. Glória a Deus. Queridos, neste momento eu vos convido a nós fazermos a leitura da palavra de Deus, a leitura devocional. E quero convidar a todos a nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 16, uma história bem conhecida, mas foi um versículo que me veio à mente e quero, com graça de Deus, compartilhar com os irmãos e com todos os nossos internautas este versículo da parte do Senhor Jesus, nosso Deus falando aos nossos corações. Juízes 16, o versículo de número 19 diz: Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapá-lhes as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Não dá nem para dizer amém, mas dizer misericórdia. Sono, Sansão passou aí um sono da imprudência, e este sono lhe custou muito caro. A sonolência de Sansão lhe custou, na verdade, a sua moral, a sua honra, a sua força e, por fim, a sua própria vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos ao Senhor neste momento. Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, e te adoramos pela tua palavra, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, guarda-nos, Senhor, dos dias maus, dos dias aos quais estamos atravessando, Senhor, para que não venhamos, Senhor, estar a dormir ou adormecer, mas que possamos estar, Senhor, na verdade, despertos, acordados, Senhor, esperando o grande dia, o dia do teu retorno para buscar a tua igreja amada, Pai. Ajude-nos a permanecermos firmes, fiéis a ti, Senhor, para que possamos nos encontrar contigo. Tira de nós, Senhor, tira da tua igreja, do teu povo, das nossas vidas, Pai, este sono, qualquer tipo de sono, Senhor, que venha a atrapalhar a nossa visão e nós não estarmos nos preparando para este grande encontro contigo. Assim nós te oramos, Pai, em o nome de Jesus, teu amado e eterno Filho, Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, ainda continuamos nesse período de quarentena ou de reclusão nas nossas casas, aguardando determinações da nossa liderança política para voltarmos, de um modo geral, ao nosso país, voltar a trabalhar, a tomar um rumo, a Igreja de Cristo também voltar a nos reunirmos como de costume nas nossas congregações dos nossos templos, para estarmos adorando ao Senhor. É bem verdade que para o crente, para o cristão, como Igreja de Cristo individualmente que somos, em qualquer lugar que nós estivermos, devemos adorar a Deus com a nossa boca, com a nossa fala,
com a palavra de Deus, ou falando e pregando a palavra de Deus, adorando através dos louvores também, e acima de tudo com o nosso testemunho, a nossa vida de fé e a nossa vida regrada conforme a palavra de Deus diz. O testemunho de um crente, na verdade, é o que faz dele uma igreja aonde quer que ele esteja e aonde ele chegar. Mas nós temos saudade dos nossos templos, do nosso santuário, onde chegamos para adorar ao nosso Deus, e esperamos, ainda estamos no aguardo de outras notícias que sejam favoráveis a nós estarmos de volta na casa do Senhor. Por enquanto, estaremos nós aqui, a equipe de transmissão dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Olivença, juntamente com você aí na sua casa, no seu lar, nos assistindo, ouvindo a palavra de Deus, os louvores, e juntamente conosco adorando ao Senhor nosso Deus. Mas tenho certeza que Deus estará estendendo das suas mãos de poder, de maravilha, e estará muito em breve permitindo que nós, as autoridades, nos permitam estarmos de volta aos nossos templos, nossa igreja, para podermos adorar ao Senhor de maneira melhor, sentindo na verdade o calor humano, o calor um dos outros, esta comunhão, esta koinonia maravilhosa que nós sentimos na casa de Deus. Então até lá, que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê forças e continue orando pela nossa nação, continue orando pelo nosso país, continue orando pelo nosso presidente e continuemos a orar cada dia mais uns pelos outros, pela Igreja de Cristo, pois a Igreja de Cristo, ninguém, nem poderes, nem potestades, nada pode vencer a Igreja de Cristo. Ela já é vencedora por Cristo Jesus nosso Senhor, o dono, o pastor da igreja, Jesus Cristo. Então ela já é vencedora, mas continuemos a orar ao Senhor nosso Deus, quando temos certeza que o dono da igreja, o nosso pastor, supremo pastor, quando vê que não dá mais para nós continuarmos como igreja de Cristo aqui neste mundo, ele virá nos buscar como sua noiva, para estarmos nas bodas do Cordeiro, lá em cima nos céus, para sempre com ele. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Esta é a nossa maior esperança. Mas por enquanto estamos aqui na terra e temos que aguardar decisões, enfim, e estarmos fazendo as coisas com prudência, com sabedoria, até a segunda ordem. Graças a Deus. Então louvamos a Deus pela igreja que está aí nos assistindo, os irmãos e irmãs, cada departamento, com saudade de estarem louvando ao Senhor. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Neste momento, queridos, nós estaremos ouvindo mais um louvor pela nossa irmã Edicleia, e logo após o presbítero William Guimarães estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, orando, concluindo o trabalho e impetrando a bênção apostólica também. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Próximo domingo estaremos de volta aqui em mais um culto. Nós aqui na igreja, com a parte técnica, e você aí no seu lar, na sua casa, adorando ao nosso Deus. Glória seja dada o nome do Senhor. Vos abençoo no nome de Jesus. Amém. Irmã Edicleia. Aleluia. Cremos que Deus está conosco através do seu Santo Espírito. Aí onde você está na sua casa, o Senhor está com você. Aqui onde nós estamos, Deus está conosco. E cremos que será assim até o final dos séculos, porque Ele prometeu que estaria conosco até o fim de todas as coisas. Então nós cremos que Deus está conosco. Vamos declarar: Espírito Santo, meu Consolador, é Ele quem nos fortalece, quem nos anima. Em meio a tantas dificuldades, o Senhor nos ajuda. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Deus, pelo Teu Santo Espírito conosco.
Espírito Santo, eu te amo enfim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, opera aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, minha solução, resposta certa das minhas orações. Espírito Santo, consolador. Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar os amados e queridos irmãos com a paz do Senhor, a todos os nossos ouvintes dessa transmissão online que está sendo feita pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu quero também vos cumprimentar com a paz do Senhor. Queridos, nessa noite eu quero ler com cada um de vocês, primeiramente, um versículo bíblico que vai nortear a nossa palavra, conforme o nosso pastor Eronilson já informou. E eu quero ler juntamente com cada um de vocês. Se você tiver uma Bíblia, você pode pegar essa Bíblia na sua casa para acompanhar a leitura da palavra de Deus que será ministrada nessa noite ao seu coração. Livro de Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 14. É o versículo que nós estaremos lendo, apenas um versículo no livro de Efésios, repetindo para você que não entendeu, capítulo de número 5 e o versículo de número 14, que diz assim a palavra de Deus: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Essa é a palavra que nós estaremos estudando um pouco nessa noite. Eu quero, antes de iniciar, antes de começar, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela vida de cada um dos que estão aí ouvindo essa transmissão, esse culto. Que Deus vos abençoe e possa encher o coração de cada um de vocês com a certeza de que o Espírito Santo de Deus está conosco, está aí com você também. Amém? Quero agradecer também a confiança do nosso pastor Eronilson Barbosa, pastor da igreja aqui na Assembleia de Deus, da cidade de Olivença, no estado de Alagoas. Eu tenho certeza que esse vídeo ele está chegando aí a muitos estados e até fora do país, como nós temos visto alguns comentários até de fora do país com relação a essa live, a esse vídeo que
que está sendo postado aí na internet. Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Queridos, nessa noite me chamou muito a atenção esse versículo bíblico que eu li para cada um de vocês aqui, por um motivo. É que a Bíblia Sagrada, a título de introdução, a Bíblia Sagrada, por várias vezes e de várias formas, ela fala a respeito de sono ou do estado de dormência, se nós podemos colocar assim. E em muitas das vezes que a Bíblia Sagrada fala desse estado de sono, a Bíblia está referindo-se muitas vezes à morte física, como é o caso de Lázaro, amigo de Jesus Cristo, o qual veio a falecer, teve uma morte física, e Jesus Cristo, ao chamar os discípulos para ir até a casa de Lázaro, ele diz aos seus discípulos: vamos, porque Lázaro, ele está dormindo. E os seus discípulos, na verdade, até acharam um tanto que estranho e disseram: mestre, mas se ele está dormindo é bom, ele está descansando. Pois naquele período da história bíblica, quando alguém que estava doente passava a descansar um pouco, era sinal de que estaria melhorando. Mas Jesus Cristo estava referindo-se, quando falou de sono ou de dormir com relação a Lázaro, Jesus Cristo estava referindo-se à morte física. Mas em outras vezes na Bíblia Sagrada, a palavra sono ou dormir, esse estado de dormência, é referindo-se, na verdade, também à morte espiritual. E não apenas à morte física, mas também a um estado espiritual caído, ou a morte espiritual, como nós costumamos dizer. E aqui no livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele usa, na verdade, esse versículo, aplicando uma palavra do Antigo Testamento, escrita pelo profeta Isaías, no capítulo de número 60 e o versículo de número 1, onde o profeta Isaías, ele diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. E o apóstolo Paulo, ele faz uso, na verdade, desse versículo bíblico e aplica aqui na igreja, ou para a igreja de Éfeso, nessa carta ao qual ele escreveu, para trazer aos irmãos, na verdade, a memória, aquilo que o profeta escreveu, e dizer que os irmãos também se enquadravam aí nesse contexto do livro de Isaías a respeito de algo que estava acontecendo no meio do povo, ou no meio daquela igreja na época do apóstolo Paulo. E a intenção, na verdade, do apóstolo Paulo, a chamar a atenção daqueles crentes de Éfeso e aplicar esse versículo. Se você tiver aí um tempo para ler os versículos anteriores na sua casa, você vai poder perceber que o apóstolo Paulo estava chamando a atenção daqueles crentes para que eles voltassem, na verdade, a praticar um evangelho verdadeiro e genuíno, não coadunando com o pecado ou trazendo, na verdade, na sua vida cristã, as práticas do pecado. Da mesma forma, o profeta Isaías, quando aplica esse versículo no capítulo 60, versículo 1 de Isaías, ele estava falando também ao povo de Israel de que o povo deveria abandonar as suas práticas pecaminosas e deveria, na verdade, voltar-se para Deus. O profeta faz inclusive a alusão ao próprio Messias que estaria vindo, era quem iria iluminar o povo de Israel. Então, tanto o apóstolo Paulo como o profeta Isaías estão aí no mesmo propósito de chamar o povo ao arrependimento. E isso, na verdade, é que vai ser essa palavra arrependimento, é que vai nortear toda a nossa ministração nessa noite ao seu coração. E eu desejo, querido e amado irmão, que Deus possa lhe abençoar e colocar no seu coração essas palavras que eu estou falando para você nessa noite, nesse dia tão especial. Amém? Primeiramente, eu gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta para vocês: como é que eu posso saber se eu estou nesse estado de dormência
o qual o apóstolo Paulo refere-se aqui: levanta-te, acorda, levante-se do meio dos mortos, ou desperta-te, como o apóstolo Paulo ele usa na versão bíblica Almeida, quando ele diz: despertem, levante de entre aos mortos. Como é que eu posso saber quem são, na verdade, esses que estão nesse estado de dormência e que precisam despertar, conforme o apóstolo Paulo chama a atenção? Primeiro eu quero dizer a você o seguinte, que para você saber se você está aí incluso nessas pessoas que estão no estado de dormência, você tem que ter em mente o seguinte, que os mortos, pois nós estamos falando de morte espiritual, você tem que ter em mente que os mortos, eles não conseguem se comunicar ou não conseguem se expressar no mundo dos vivos. No caso de uma morte física, eu tive a experiência uma determinada vez de ver uma pessoa sofrendo, morrendo em um determinado lugar, e essa pessoa estava sendo atendida por paramédicos, por pessoas que queriam, na verdade, ressuscitar aquela pessoa que estava no chão, e ela estava agonizando, os seus sinais vitais estavam parando, na verdade. A sua respiração, o seu pulso, a sua pulsação, ela estava parando. E isso indicava para aqueles paramédicos que aquela pessoa ela estava entrando num estado de morte. Ela estava morrendo, a vida física dela estava se indo, e aquilo ali gerou, na verdade, um despertar naquelas pessoas, que fez com que elas avançassem, com que elas buscassem agir, para que aquela pessoa não morresse ali no meio das pessoas e no meio da rua onde estava. Quando a pessoa chega nesse estado de morte, ela não consegue mais contato com o mundo. A sua respiração vai embora, a sua pulsação vai embora e essa pessoa entra num estado de morte. Na vida espiritual é exatamente dessa forma. Se no corpo físico, quando você morre, você perde os sentidos vitais da vida, como a pulsação e a respiração, na morte espiritual, no afastamento do indivíduo com Deus, elas também são expressas justamente dessa forma. Não há o interesse por Deus, não há o interesse pelas coisas de Deus, não há o interesse pela palavra dele, não há o interesse pelo amor dele, não há o interesse pelo agir dele na sua vida. Pessoas, na verdade, que estão nesse estado de dormência, que o apóstolo Paulo está aqui falando nesse momento, são pessoas que não conseguem, na verdade, se comunicar no mundo espiritual com o que é espiritual. Essa pessoa está morta espiritualmente. E, queridos, eu gostaria de dizer a você também que essa pessoa, que ela vive num estado de dormência espiritual, ela é uma pessoa que ela faz coisas o qual a morte ou o reino da morte comanda que ela faça. Geralmente uma pessoa que está morta espiritualmente é uma pessoa que está morta no pecado. Ela é governada pelo pecado. E aí você sabe a diferença daqueles que estão vivos espiritualmente e daqueles que estão mortos espiritualmente. Primeiro, porque eles não amam a Deus, e segundo, porque eles praticam aquilo que é do pecado, eles praticam as obras da carne, e eles fazem isso cegos por não compreender a verdade. Então, nesse momento, queridos, eu estou querendo dizer a você também que, em terceiro lugar, para você saber se você está nesse estado de dormência espiritual, e se essa palavra que eu estou trazendo para você nessa noite, Deus, o Espírito Santo de Deus está querendo aplicá-la à sua vida, para que você possa saber disso, eu também quero dizer a você que o livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, e o versículo de número 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. E 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16 diz: não sabeis que sois vós santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Queridos, quando nós estamos na presença de Deus,
o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos realmente filhos de Deus. Esse é o grande segredo. Não há espaço para dúvida. Aqueles que são de Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles, na verdade, que receberam a filiação, são filhos de Deus em Cristo Jesus, eles não têm dúvida no seu coração de que são filhos de Deus. Uma determinada vez eu saí para evangelizar e eu perguntei a uma pessoa e disse: você tem certeza de que vai para o céu, que você está salvo, que você é filho de Deus em Jesus Cristo? E essa pessoa olhou para mim e disse: Deus o sabe. Depois que eu morrer, depois que eu partir, Ele que sabe. Queridos, aqueles que estão vivos, eles não têm dúvida da sua salvação. Eles não têm dúvida da sua filiação. Eles sabem que são filhos de Deus. Eles sabem que estão salvos, porque o Espírito de Deus testifica no seu coração, junto ao seu espírito, de que você é salvo. Então, se nesses 3 pontos que eu lhe falei, se você se enquadrou em algum desses 3 pontos, e se você acha que por algum motivo você está enquadrado aqui onde a Bíblia Sagrada diz: desperta, acorde, saia do meio dos que estão mortos. Se você acha que se enquadra em algum desses aí, é porque a palavra de Deus para você nessa noite é justamente de despertamento espiritual. Você precisa, na verdade, levantar. Você precisa sair dessa condição de morto espiritual. Como seria se nós víssemos aí na rua pessoas mortas fisicamente andando? Nós saberíamos que as pessoas estão mortas. Mas muitas estão aí na rua, queridos, andando pela rua, mas estão mortos espiritualmente. Estão vivos fisicamente, mas na verdade estão mortos espiritualmente. E nós não podemos distinguir, porque nós não conhecemos o coração do homem, mas Deus conhece, e Deus está falando com você nessa noite. E se você se enquadrou aqui, preste atenção no que eu vou lhe falar mais adiante, para que você possa sair desse estado de dormência e para que você possa ingressar, na verdade, a sua vida espiritual juntamente com Cristo. Eu tenho a marca, o selo, o Espírito Santo de Deus na minha vida. Aqueles que são ou que foram vivificados por Cristo também têm esse selo e essa marca, e você também pode ter, mas para isso você precisa sair do estado de dormência. Você precisa, na verdade, olhar para Deus, você precisa olhar para Cristo e enxergar o seu estado de podridão e voltar o seu coração para Ele, para que Ele possa transformar a sua vida. O que me chama também a atenção é que nos tempos bíblicos, quando Jesus Cristo ele andava aqui pela terra, antes da sua morte e da sua ressurreição, Jesus Cristo ele teve muitos embates, muitos confrontos com alguns determinados líderes religiosos, fariseus, saduceus, zelotes e tantos outros, que ele teve vários encontros, e muitas vezes esses encontros tornavam-se, na verdade, confrontos entre Jesus e esses religiosos. Por que eu estou dizendo isso para você nessa noite? Porque Jesus Cristo, no livro de Lucas, no capítulo de número 11, do versículo 37 ao 40, ele é convidado, na verdade, por um fariseu para uma determinada refeição na sua casa. E quando ele entra na casa desse fariseu, aquele homem, ele olha para Jesus e percebe que Jesus ele não cumpriu um dos rituais que aqueles homens costumavam cumprir, que era de lavar-se antes de comer. E por não cumprir aquele ritual, aquele homem começa, na verdade, a condenar a Jesus. Ele começa, na verdade, a falar mal de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo não estava se purificando antes de se alimentar. E aquilo ali fez com que Cristo desse uma resposta que eu vou ler para você nessa noite, onde ele diz: então o Senhor declarou: vós fariseus
Purificais o exterior do corpo e do prato, mas vosso interior está entulhado de avareza e perversidade. E ele chama aqueles fariseus de insensatos. E após isso aí começa uma série de ais que Jesus Cristo começa, na verdade, a repreender aqueles fariseus naquele momento. O que é que eu quero dizer para você nessa noite? É que não importa se você está indo à igreja, não importa se você é assíduo nos cultos, a religião, na verdade, ela não consegue salvar o homem. E muitas pessoas estão indo para as igrejas no intuito de achar que chegar e sentar no banco de uma igreja, aquilo ali é o suficiente para se salvar. Não, você deve ir para a igreja, você deve escutar o seu pastor, você deve louvar ao Senhor na igreja, mas acima de tudo isso, você tem que ter uma intimidade com Deus, você tem que sentir a presença de Deus através do Espírito Santo na sua vida, porque senão você vai se tornar simplesmente um religioso hipócrita, achando que a igreja vai poder te salvar. Quantas e quantas pessoas dizem, não, mas eu estou indo para a igreja, então eu estou salvo, depois que eu morrer eu estou salvo. Outras pessoas, elas dizem, não, já que eu estou indo para a igreja, depois que eu morrer eu vou lá e eu purgo os meus pecados. Queridos, isso é tudo conversa. A verdade é que, para adentrar no reino de Deus, você precisa sair do mundo dos mortos, e Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você deve ir primeiramente a Cristo. É Cristo quem vai te salvar. É Cristo quem vai tirar você desse estado de dormência. E Ele faz isso, meu querido e amado irmão, se você está me ouvindo, Ele faz isso através da palavra de Deus, usando a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, para chegar até você com a palavra de Deus. E aí que o Espírito Santo de Deus, Ele entra em ação na tua vida, através da pregação da palavra de Deus. Então, se você disse alguma vez, eu só vou ser crente quando Deus falar comigo, então deixa eu dizer a você que Deus está falando com você através dessa palavra que está sendo ministrada no seu coração. E se o Espírito Santo de Deus, ainda nesse momento, está colocando no seu coração essa necessidade de você sair desse estado de dormência, você não fique parado aí aonde você está, você dê um passo para Jesus Cristo, você entregue a sua vida a Ele. Em segundo lugar, por que existe tanta gente no nosso meio que dorme, que estão nesse estado de dormência? O livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, ele diz, ora, todos nós estamos na mesma condição de impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem. E como vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Queridos, as pessoas estão nesse estado de dormência porque foram contaminados pelo pecado. E o pecado, nós nos preocupamos tanto com os vírus que matam, na verdade, com as doenças que matam a nossa vida física, e não nos preocupamos com o pecado que mata, na verdade, pois a Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. Então eu quero dizer para você nessa noite, que se o vírus, se a doença, se a bactéria, ela te mata fisicamente, o pecado, ela te matou espiritualmente, te afastando do convívio de Deus, te afastando da presença de Deus. Você foi criado para adorar a Deus, você foi criado para amar a Deus, você foi criado para que Deus lhe amasse, e você foi criado para que você amasse também o seu próximo. Se isso não existe na sua vida, é porque alguma coisa está errada. Que acenda essa luz na sua cabeça, no seu coração nesse momento. Se você estiver passando por isso, é o Espírito Santo de Deus falando a você, desperta, levanta-te de entre os mortos. Em segundo lugar, eles dormem porque
o pecado os fez ou os afastou de Deus. Livro de Romanos, capítulo de número 3 e versículo de número 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Deus te criou para te amar, se Deus te criou para que você pudesse amá-lo, e se Deus te criou para que você pudesse amar o seu próximo, na morte espiritual, isso é quebrado e você passa a viver uma vida miserável de afastamento da presença do Senhor. E quando isso acontece, meu querido, você que está me ouvindo, quando o homem ele sai da presença de Deus, ele envereda pelo caminho do pecado, ele torna-se escravo do pecado, e como escravo, o seu senhor, que é o pecado, ele passa a dominá-lo, e você não faz mais o que você quer, mas você faz o que o seu senhor quer, que é o pecado. É ele quem te governa, e ele te joga no reino da morte, porque se o salário do pecado é a morte, a consequência é inevitável. Tanto a morte física como espiritual é consequência do pecado. Mas ainda existe uma saída. Se de tudo isso que eu te falei nessa noite, você acha que está enquadrado nisso, eu quero dizer a você que ainda existe uma saída. Mas antes de eu dizer a você qual escape é esse, eu quero em terceiro lugar, nessa noite, dizer a você o que vai acontecer com você, se você for pego dormindo. E nesse terceiro ponto, em primeiro lugar, eu quero te dizer que nós temos que ter em mente o seguinte, que Deus se ira e condena o pecado, e também condena o pecador que não se arrepende. O livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprem a verdade pela injustiça humana. Deus é justo juiz. E como justo juiz, ele tem que dar a punição pelo pecado. E se você vive uma vida de pecado sem se arrepender, pode ter a certeza que ninguém escapa da presença de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que todos nós um dia compareceremos diante de Deus e estaremos diante dele para prestar conta daquilo que nós fizemos. Tanto aqueles que são salvos estarão diante de Jesus Cristo em um tribunal para receber a sua recompensa pelas suas obras, quanto também aqueles que não quiseram se arrepender, um dia também comparecerão em um tribunal diante de Jesus Cristo, e aí você vai ter que dar conta das suas obras. E aqueles que morrerem sem Cristo, no dia desse grande julgamento, não tem mais saída. Não existe deixar para depois para se resolver com Deus. Para se resolver com Deus, a Bíblia Sagrada já está te chamando, acorde, levante de entre os mortos. A Bíblia Sagrada é clara, após a morte segue-se o juízo. O livro de Hebreus, no capítulo de número 9, versículo 27, diz: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não adianta esperar para se resolver com Deus depois que morrer, queridos. Aqueles que morrem fisicamente, ainda estando no estado de dormência espiritual, esses morrem para a sua condenação. Mas aqueles que escolhem Jesus Cristo aqui, enquanto tem vida, esses, depois que morrerem fisicamente, eles serão salvos por Jesus Cristo. Você também precisa saber o seguinte, que nós temos uma promessa. E nessa promessa, meu querido e amados irmãos, é que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Se você olhar para os sinais que estão acontecendo aí fora, você vai ver que esse mundo está em uma tremenda catástrofe, um afastamento de Deus. O mundo está vivendo em pecado. O mundo vive em um sistema maligno. E o homem afastado de Deus
o esfriamento espiritual, todas as catástrofes que estão acontecendo, indica, segundo a Bíblia Sagrada, a proximidade desse evento. É o evento onde Jesus Cristo vai buscar a sua igreja, ou vai tirar a sua igreja aqui da terra. E aqueles que ficarem ainda nesse estado de dormência espiritual, eles não vão subir e não serão salvos, não serão levados junto com a igreja para o céu. Talvez você possa estar pensando e dizendo, mas esses crentes dizem que só eles serão salvos. Não, não é isso que eu estou lhe dizendo nessa noite. O que eu estou dizendo para você é que você também tem a oportunidade, mas você precisa decidir-se enquanto você ainda tem vida. Eu não sei se você está agonizando espiritualmente. Tem pessoas que já não sentem mais o prazer de ir para a igreja. Tem pessoas que já não sentem mais o prazer de meditar na palavra de Deus, não sentem mais o prazer de buscar a Deus em oração. Essas pessoas que antes eram tão fervorosas, que encontram-se nesse estado, estão num estado de agonia, estão agonizando, morrendo. E é necessário que haja um impulso para que essas pessoas voltem o seu vigor espiritual. Ou talvez você possa estar na condição de morto espiritualmente. Mas na condição de morto espiritualmente você não dá uma contrapartida para Deus, a não ser que Ele, através do Espírito Santo de Deus, lhe chame. E a Bíblia Sagrada diz que não foi você que escolheu a Ele, mas que Ele lhe escolheu primeiro. Então você precisa aceitar esse convite, você precisa aceitar esse amor que é o amor de Cristo, para que você possa sair dessa vida, dessa situação em que você está vivendo. Livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 15, e os versículos de número 51 a 52 diz: eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. O versículo bíblico aqui fala a respeito do arrebatamento da igreja. Então eu já disse a você, quem são essas pessoas que estão no estado de dormência? Como identificá-las? As consequências de você estar nesse estado de dormência. E se você passou por tudo isso, e o Espírito Santo de Deus ainda continua dizendo no seu coração, você precisa despertar do seu sono espiritual. Se o Espírito Santo ainda continua dizendo e está falando no seu coração que é necessário você mudar de vida, eu quero lhe dizer um grande mistério que está por trás desse versículo bíblico, que é o que está norteando, na verdade, a nossa palavra nessa noite. Quando o versículo bíblico diz, desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos, ele termina dizendo, e Cristo te iluminará. Em outras versões bíblicas diz, e Cristo te esclarecerá. Queridos, quando Jesus Cristo, quando há referência de Jesus Cristo nesse versículo dizendo que Ele te iluminará, eu quero dizer a você o seguinte, primeiramente, que em primeiro lugar nesse versículo, Ele disse, desperta tu que dormes. E a Bíblia Sagrada diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em segundo lugar, ele diz, Cristo te esclarecerá. E a palavra de Deus também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer encontrar o caminho para a salvação, se você quer encontrar esse caminho, você precisa deixar Cristo iluminar a sua vida.
Aqui nesse versículo bíblico, meu querido e amados irmãos, está muito claro do chamado de Deus para a sua vida, para te tirar dessa situação, e também está muito claro, na verdade, que Jesus Cristo, que é a luz do mundo, Ele está clareando nesse momento a tua vida espiritual através dessa palavra, mostrando a você a sua condição de pecador e mostrando a você que Ele quer te mudar, que Ele quer te transformar, que ainda há tempo, nem tudo está perdido. O versículo ele começa dando uma reprimenda, ele começa o versículo bíblico chamando a atenção tanto dos crentes como também daquele que ainda vive no mundo ímpio. Ele começa chamando a atenção e dizendo: levante-se. Mas ele termina com uma promessa dizendo: mas Cristo vai te iluminar. Ele é o caminho. Ele te ilumina, Ele ilumina o mundo e Ele mostra que Ele mesmo é o caminho. Como é que Cristo pode fazer isso? Como é que Jesus Cristo pode me salvar? Queridos, existe um preço para a tua salvação. Você não podia pagar, ninguém podia pagar por esse preço, pois era um preço muito alto, e esse preço não é pago com dinheiro. Se o pecado levou à morte, o afastamento do homem com Deus, existe uma sentença condenando o homem à morte eterna, condenando o homem ao inferno. Se existe essa condenação, alguém teve que pagar o preço. E a Bíblia Sagrada diz no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, ela diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse preço, Jesus Cristo de Nazaré, Ele pagou na cruz do Calvário, derramando o sangue dele, o sangue inocente, pela tua vida. O castigo que estava sobre ele era para ter sido para você, mas ele tomou as dores, ele tomou o castigo, ele pagou o preço, mas agora é necessário de que você tome posse dessa bênção. Não adianta eu chegar e dizer: Jesus já pagou o preço, então vão continuar vivendo a minha vida da forma como eu estou vivendo. Eu quero deixar para você, para a gente finalizar nessa noite essa palavra. Eu quero dizer a você que se Ele pagou o preço, é necessário que você tome posse. Aceite a Jesus, arrependa-se dos seus pecados e viva em novidade de vida. Deixe Ele iluminar a sua vida e não ande mais nas trevas. Ele é a solução para os teus problemas. Amém. Nossa irmã Edicléia vai louvar ao Senhor com mais um hino. E após a nossa irmã Edicléia louvar ao Senhor, nós estaremos orando e impetrando a bênção apostólica para te abençoar aí onde você estiver. Aleluia. Se você ainda não tem a oportunidade que nós temos de adorar o Senhor Jesus ou de servi-lo, entregue-se a Ele e clame por Ele. Mesmo que você esteja sem força, mas no seu coração, você chame por Jesus, clame por Ele, que Ele vem te salvar. Foi para isso que Ele veio à terra, foi para isso que Ele veio ao mundo. Amém. Temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem
não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando chama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio às batalhas. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele vem para te salvar. Amém. Nesse momento eu estarei orando, apresentando a sua vida nas mãos de Jesus. Se você que ouviu essa palavra e ainda não entregou o seu coração, a sua vida a Cristo, esse é o momento. Se você assim o deseja, você coloque sua mão no seu coração. E nesse momento eu estarei orando tanto por você, como pedindo também as bênçãos de Deus por todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir essa transmissão, de ouvir essa live que está sendo feita hoje para a sua vida. Amém? Nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, por essa noite abençoada aqui na tua presença. Te louvamos, Pai, porque temos a certeza da nossa salvação, pois o teu Espírito testifica em nós de que nós somos salvos. Eu te apresento, Senhor, nesse momento, todos aqueles que ainda não experimentaram esse amor que é vindo de ti, que ainda não experimentaram, Pai, a filiação em Cristo Jesus. Aqueles que não experimentaram a salvação, eu te peço em prol de cada um deles, Pai, que o Senhor possa invadir os corações, que a tua palavra possa adentrar em cada lar, em cada coração, através da transmissão desse vídeo, e que todos aqueles que desejam te receber como único e suficiente Salvador, nesse momento eu te peço, Senhor, que escreva o nome deles no livro da vida, e que eles possam sentir, aí onde eles estiverem, que eles possam sentir a tua presença com eles, Senhor.
e que seja, Pai, um bálsamo derramado sobre a vida de cada um deles. Abençoa a tua igreja aqui em Olivença, abençoa a tua igreja, Pai, aqui nesse Brasil e abençoa a tua igreja nesse mundo. Deus, eu te peço também, Pai, que venha trazer a tua proteção, a tua provisão para os nossos queridos e amados irmãos e amigos e que venha abençoar a vida, a família e o lar de cada um dos que estão ouvindo, Pai, essa oração. Em o nome de Jesus eu te peço. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre as vossas vidas. Amém.